Bom, nesta unidade vamos aprender sobre a arquitetura MVC. Nas aulas anteriores aprendemos sobre Servlet e JSP, só que essas duas tecnologias não devem trabalhar isoladamente. O Servlet, apenas usando Servlet, é muito trabalhoso eu escrever o HTML para responder para o cliente. Se eu usar apenas o JSP, conforme o projeto vai crescendo, eu tenho um aumento do código scriptlet embutido no meio do HTML, e isso dificulta a manutenção. Então, para solucionar esse problema da utilização de apenas Servlet ou de apenas JSP, determinou-se a seguir o conceito da arquitetura MVC, onde eu separo o meu model, que é a parte que vai buscar no banco de dados os meus bins. Eu tenho a parte de controle, que vai fazer, inclusive eu vou abrir a página aqui, tem um diagrama bem interessante, onde o cliente vai solicitar para o meu controller, que ele vai definir se a página solicitada não necessitar de dados, o controller vai redirecionar diretamente para a view, que é a minha página JSP, e essa view vai ser retornada para o cliente em forma de HTML. Agora, se a página solicitada pelo cliente necessitar de algum dados, ele vai redirecionar essa requisição para minha camada de lógica, e essa camada lógica vai atualizar o banco de dados. Então essa parte aqui é do model. Após atualizar, ele vai retornar para a view, que vai responder para o cliente. Então essa é a arquitetura MVC. Basicamente temos aí três camadas, que é a model, a view e a control, e cada uma delas fica responsável por uma parte da aplicação. Então, se eu precisar trocar apenas a visualização, eu venho apenas na camada de view. Se eu precisar mudar alguma regra de negócio, eu venho na controller. E se eu precisar mudar alguma coisa no banco de dados, eu venho na model. Então, essa é a separação que eu tenho na arquitetura MVC. Em questão de código, eu já preparei aqui um projeto que ele é basicamente a cópia do projeto anterior. Aqui eu tenho o meu aluno down da aula anterior, e eu tenho meu aluno bin também da aula anterior. Qual que é o diferencial deste projeto para o projeto anterior? Basicamente é a minha servlet que eu criei aqui dentro da pasta aluno também. É essa servlet que ela vai fazer o controle das requisições. Então, para iniciar, eu vou ampliar ela aqui. Eu já vou apresentar aqui uma nova forma de mapear servlet. Deixa eu só fechar esses métodos. Eu vou demonstrar que a servlet basicamente tem aqui o do post, que vai requisitar o do get, e aqui dentro do get eu tenho o controle das requisições. Mas primeiramente eu vou ressaltar que essa servlet eu não precisei do arquivo web.xml. Se eu ver aqui no outro projeto servlet antigo, eu tenho aqui o meu web.xml, que ele faz mapeamento da URL. Então, para essa URL, ele vai abrir redirecionar para essa servlet, essa classe de servlet. Já nessa servlet que eu implementei para esse projeto MVC, esse mapeamento é feito através de anotação aqui no início da classe. Essa forma está disponível nas versões mais recentes de servlet,
Então eu não preciso do meu arquivo web.xml, eu defino a URL partner aqui mesmo no início da classe. Então, para eu chegar nessa servlet, basta eu digitar aqui no meu navegador o nome do projeto /aluno. Então, eu digitando esse endereço, eu chego na minha servlet, que é essa aqui. Bom, vamos analisar agora a estrutura interna dessa servlet para vocês entenderem como funciona o padrão MVC aqui. Então aqui dentro desse método get a gente vai tratar os tipos de requisição. Então foi definido que um parâmetro chamado ação que vai determinar o que vai ser feito dentro dessa servlet. Então através dele eu fiz um switch. Eu vou verificar o que veio nesse parâmetro ação. Se for a ação listar, aí eu subdividi cada ação aqui, listar, cadastrar, editar, excluir. Cada uma dessas eu criei um método aqui na minha servlet para tratar esse tipo de ação, certo? E caso essa ação não seja nenhuma dessas quatro, ele vai redirecionar para uma página de erro dizendo ação não disponível para alunos. Então vamos demonstrar lá na minha view, lá na minha página web, como eu solicito essas ações. Aqui eu vou demonstrar uma ação que não existe ali. Vou tirar aqui, vou requisitar aqui. Ele não encontrou dentro desse case uma ação correspondente. Vocês podem perceber que depois aqui do URL da minha servlet, eu coloquei o parâmetro chamado ação, que tem o valor lis. Só que esse valor não consta aqui na minha lista do case, do switch, né? Então ele caiu no caso default aqui. E esse default, o que ele fez? Ele pegou uma requisição, a minha request, setou o atributo mensagem e disse que a página que eu vou redirecionar é a página erro.jsp. Então, qual que é o principal dessa classe? A requisição, eu consigo redirecioná-la para outra página. Então minha controller vai fazer o que? Ele vai pegar, vai redirecionar para a página chamada error.jsp, passando os objetos request e response, no qual request tem o atributo aqui mensagem. Então vou abrir a página lá, error.jsp, que é para onde foi redirecionado, e aqui ele exibe a mensagem. Então tratamos o erro aí de usuário digitar alguma ação que não existe. Agora eu quero demonstrar a ação que está implementada aqui, que é listar. Quando eu passo a ação listar, ele vai chamar o meu método listar aqui da minha servlet. Então, se eu vim aqui no método, essa é a implementação do método. O que ele vai fazer? Ele vai acessar as classes da model. Então, essas duas classes correspondem à camada model. Essa classe é a controller, que vai controlar as requisições, vai redirecionar para a página necessária, vai buscar os dados, solicitar os dados da model e vai voltar redirecionando a página para view. No caso aqui temos a listar, né? Então o que ele faz? Ele instancia uma classe lá da model, vai obter a lista de alunos e vai setar na minha requisição esse atributo chamado alunos bins. Aqui,
E após isso ele vai retornar uma string com a página para onde deve ser redirecionado. Então, esse método ele vai retornar aqui nessa página, nessa variável chamada página, e no final aqui do meu case vai ser feito esse redirecionamento. Então o que acontece? Ele vai redirecionar lá para alunos/listar. Então tá aluno, que é a pasta, minha página chamada listar.jsp. Essa página é muito similar à da aula anterior, só que com o padrão MVC a gente tira a responsabilidade da página JSP fazer a instanciação de objetos, que é o que tínhamos aqui na página anterior. Vamos mostrar aqui. Anteriormente tínhamos essa linha aqui que era a própria página JSP que fazia a instanciação de objeto do aluno down. Então, ou seja, nós tínhamos apenas a view e a model. Agora, com o padrão MVC, essa linha não é necessária. E aqui, em vez de a gente pegar um down.list, a gente vai pegar aquele parâmetro que foi setado lá no meu controller. Se vocês verificarem aqui, é esse atributo aqui, ó, na minha request set atributo alunos bin. Então esse aqui vai ser um parâmetro que vai estar na minha requisição, e lá na página listar.jsp o JSP consegue interpretar esse parâmetro. Então para cada aluno ele vai fazer um looping aqui e vai fazer a mesma escrita que tínhamos demonstrado anteriormente, usando as tag libs, cforit e cif. Então, com isso, eu consegui dividir o meu model, que é a parte que acessa o banco de dados, o control, que vai fazer o controle das rotas de requisição aqui do usuário e vai fazer a conversa entre o model e a view. E eu tenho a view se preocupando apenas em exibir as informações, sem instanciar nenhum objeto, sem acessar a parte da model, sem ter regras de negócio e sem ter nenhum código Java aqui embutido. Então esse é um padrão bem melhor do que foi apresentado nas aulas anteriores. Apenas foi apresentado nas aulas anteriores para vir construindo o conhecimento dos senhores, mostrando cada tecnologia apresentada pelo Java. Então, com esse padrão MVC, você tem um controle melhor, tendo cada camada as suas responsabilidades. Então, vamos lá na página demonstrar como eu requisito. Como eu já demonstrei aqui, a servlet está mapeada com /aluno. Então, o que eu vou digitar aqui é o nome link da aplicação, o nome do projeto, /aluno. Aí aqui eu vou passar o parâmetro ação listar. Olha lá, o que ele retornou a listagem de alunos, que é o mesmo retorno do exemplo anterior. Só que, como já foi explicado, aqui nessa ação chegou o atributo listar, que veio aqui, entrou nesse case, executou esse método que acessou a minha model, buscou os bins e setou no parâmetro os alunos bins e fez o redirecionamento através desse método disponível no objeto request. Eu consigo redirecionar para uma outra página. Então ele redirecionou o fluxo da aplicação para listar.jsp, que reconhece esse atributo alunos bins e faz a escrita dos alunos.